Meus queridos, desejo a todos a paz do nosso Senhor. Estamos aqui para dar sequência a mais um dos nossos estudos de escatologia bíblica. Desta feita, destacaremos sobre o quinto toque da trombeta, que será sequências de uma praga de gafanhotos. Você vai entender, queridos, no decorrer desse vídeo, que esses gafanhotos não são gafanhotos comuns literais, mas sim são seres espirituais, inteligentes, são demônios. Vocês vão ver essas diferenças. Vocês vão entender neste conteúdo aqui que os gafanhotos comuns, eles não têm rei. A Bíblia diz, os gafanhotos comuns, eles não têm rei. E aqui vai mencionar que eles têm um rei. E nós vamos perceber também que os gafanhotos comuns, eles comem ervas. Eles são vegetarianos. Mas esse aqui é não lhe permitido que eles comem ervas. Danifiquem as ervas. Você vai entender no decorrer desse vídeo. Então nós vamos ver, queridos, aqui o quinto toque da trombeta. Veja só. Apocalipse capítulo 9 e o verso 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu à terra. Veja só, João na sua visão ele vê que já havia caído essa estrela. Alguns intérpretes bíblicos define essa estrela como Satanás. Mas nós vamos entender no texto bíblico como que o Senhor daria essa autoridade a Satanás. Ainda que Isaías 14:12, Lucas 10:18, o Senhor via Satanás cair do céu. Isaías 14 é mencionado como estrela. Mas como o Senhor daria esta autorização a Satanás? Provavelmente essa estrela é um anjo do Senhor. Como nós vemos em Apocalipse capítulo 20 e o verso 1, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Mas o fato é que cai do céu e é lhe dado que a chave do poço do abismo. Aqui nós já entendemos que essa estrela, é entregue a chave do poço do abismo. Então aqui não menciona o meteoro em si mesmo. Então a estrela é uma linguagem versátil. Podemos aplicar como homem, como o Satanás, Mas aqui depende do contexto. Aqui nós vamos entender que é entregue a chave do poço do abismo. Veja que aqui recebe autorização, autoridade. Porque chave fala de autoridade. Veja que receberá autorização para abrir o poço do abismo. Esse poço do abismo, queridos, não é o inferno e nem o Hades. Aqui é um aprisionamento aonde estavam esses demônios. Como eu disse aqui, são demônios. Os gafanhotos não literais não ficam em abismos. Mas que abismo é esse, queridos? Veja só. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 9, 56, vai nos falar sobre algo que destrói. E lá em Lucas 8, 31, vai dizer que esse abismo é aprisionamento dos demônios. Esse abismo é uma prisão. E o fato que me chama a atenção, queridos, que aqueles demônios gadarenos que Jesus expulsou, até eles temiam ir para o abismo. Entenda bem, queridos, o abismo foi temido apenas pelos demônios. Nem eles queriam ir para lá.
porque ali era uma prisão. Chegando ali, não sairia dali. Mas o fato é, um poço do abismo, a expressão aqui no grego, é um poço profundo e sem fundo. Veja que abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como fumaça de fornalha, como fumaça de um poço, e escureceu o sol e o ar. Essas pragas de gafanhotos, aonde eles invadem, traz uma escuridão tremenda. Então aqui a linguagem figurativa, escureceu o sol e o ar. Veja só, queridos, e dessa fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Veja, foi-lhe dado poder, com poder de escorpiões, ou seja, picadas, feridas, tormentos, tá? Poder de escorpiões, o que isso quer dizer? Dores, sofrimento, porque no período da grande tribulação será um período de muitas dores e muito sofrimento. É isso que eu e você precisamos entender, queridos. E o que me chama a atenção é que Apocalipse 11:7 fala de uma besta que subirá do abismo, que é o anticristo também. Então veja, queridos, esse poço também é mencionado em 2 Pedro 2:4. E o que esses gafanhotos, queridos, representam? Entenda bem, esses gafanhotos serão figuras, seres espirituais, porém se personificarão. Eles serão personificados. Nós vamos ver já já. Tá? Eles serão personificados. Quais serão as suas personificações? Primeiro, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão e couraça de ferro. Veja só, queridos. Veja só. Esses gafanhotos serão atividades demoníaca na terra. Eles receberão poder, receberão autoridades. Entenda bem, seu ataque não será aos fiéis selados dos 144 mil, como diz o verso 4. Veja que os gafanhotos normais comuns comem erva, verdura, mas esse aqui é dito para que não afetasse. Mas somente aos homens, qual? Aqueles que não tiver o sinal, o selo de Deus, a proteção de Deus. Quem tiver o selo, será protegido. Esses fiéis, 144 mil. Vejamos, queridos, esses gafanhotos serão o inverso dos proferidos por Joel. Capítulo 1, do 4 ao 7, nós vamos ver. Qual foi a linguagem metafórica que o Senhor usou no profeta Joel no capítulo 1, queridos? Que Deus estaria destruição, mas qual seria o propósito daquela destruição? O propósito seria levar o povo ao arrependimento. Então o foco principal, queridos, não é a destruição, mas é levar o povo ao arrependimento. Lá no livro de Joel, menciona os 4 estágios dos gafanhotos. No livro de Joel, no capítulo 1, verso 4. Ali vai falar sobre o gafanhoto. Qual? Primeiro, o gafanhoto, que nós vamos ver, é o cortador. É o que vem para cortar. Cortar a casca da figueira, tirar a força. É aqueles que vêm para tirar a força, querido. Quem sabe você está passando por esse tormento hoje. Demoníacos também, semelhantes. Quer tirar a tua força. O segundo gafanhoto que nós vamos ver ali no livro de Joel é o migrador, é o peregrino. É o que vem por um pouco de tempo. É aquele que vem para migrar. É aquele que vem de passagem.
E o terceiro ali é o devorador, corrói as raízes, caindo a árvore, não pode então se autossustentar. Esse é o devorador. E o quarto ali, gafanhoto, mencionado em Joel, capítulo 1, verso 4, é o destruidor. É esse que vem para destruir, queridos. Mas Cristo, 1 João 3:8, ele veio para desfazer as obras do diabo. João 10:10 diz: o ladrão vai ensinar a matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Esses são os 4 gafanhotos mencionados por Joel, que são semelhantes do Apocalipse. Que são literalmente demônios mesmo, como eu já disse, não são gafanhotos comuns, normais. E nós vamos entender, queridos, que o seu tormento será limitado. Apocalipse capítulo 9, verso 5. Somente por 5 meses. Alguns falam 5 meses, período da seca na Palestina, que é de março a setembro. E 5 meses é o período de um ciclo de vida de um gafanhoto. Ele dura 5 meses. Mas o fato é, queridos, que esses gafanhotos, eles serão limitados. Deus vai colocar um limite neles. Isso nós entendemos que Deus está mostrando que o poder, o controle está na mão dele. Deus vai apenas permitir que eles façam isso. Mas Deus ainda continuará, está e continuará no controle. Como nós vemos aqui, queridos, Apocalipse 9, 7. Esses gafanhotos, eles têm aspectos, eles têm semelhança, eles se personificam. Primeira personificação, vejamos aqui, e o aspecto era semelhante ao de cavalos. Veja só, cavalos fala de força, aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça coroas. Coroas fala de um reino. Veja a força que terá esse reino. Coroas semelhantes a ouro. E agora vamos para as suas personificações. Primeiro, rosto de homem. Veja, só o rosto. Daqui para cima está a nossa inteligência. Veja que eles serão seres espirituais, demônios, inteligência. Inteligência, ele vai vasculhar a vida íntima dos homens para lançar ao descrédito. E será que nós não estamos vivendo esses dias, queridos? Existem algumas classes que já estão em descrédito hoje. Essas 3 classes: políticos, pastores e policiais. São as 3 classes que ninguém quer confiar mais, que está em descrédito. Mas não vamos generalizar, porque ainda existem os fiéis na terra. Aleluias! Então, eles se personificarão. Primeiro, rosto de homem, inteligência. Serão seres espirituais inteligentes. Segundo, cabelos como os cabelos de mulher. Veja só, cabelos fala da beleza da mulher, tá? Veja só, a Bíblia diz lá em Daniel 11, Daniel capítulo 11, 37, que não terá o amor das mulheres. Ali é algo profético ali. Veja só, fala de algo que tem beleza, tem aparência de beleza, mas engana. Veja que aqui fala de um se personificando. Podemos levar para o lado também que ele vai virar ao avesso. Vai pegar uma imagem que não é dele, vai pegar uma aparência que não é dele, vai pegar algo que não é da sua semelhança. Quantos hoje partindo para o homossexualismo também, o lesbianismo,
pegando uma imagem que não é sua, uma aparência que não é sua. Veja, uma personificação, rosto de mulher. Veja só, o mesmo que está no livro de Joel, está escrito aqui, outra personificação. E tinha os dentes como dentes de leão. Isso está lá em Joel, capítulo 1 também. Dentes de leão fala de o quê? Ferocidade, destruição. E veja aqui que ele terá um rei sobre ele. 9:11. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu era o seu nome, Abadão. Abadão significa o quê? Destruição. E em grego, Apolion, que quer dizer destruidor. Então veja, destruição, Abadão. Destruidor, Apolion. Veja, queridos, isso está nos mostrando que ele virá para destruir, atormentar as pessoas, trazer dor, mas não vai matar. Não vai. Por quê? Porque Deus vai dar férias para a morte. 5 meses. As pessoas terão ânsias de morte, mas não vai morrer. 5 meses com ânsia de morte. Somente vai ter ânsias. Tá? Somente vai ter ânsias. Há um comentarista que disse que pior do que a dor da morte é o desejo de morrer e não poder morrer. Só apenas terá ânsia, mas não vai morrer, e não terá lugar para se esconder. Veja que aqui já há um limite que será dado a esses demônios. Desse leão fala de ferocidade. Couraças, outra personificação, couraças como couraça de ferro. Ou seja, couraças fala de quê? De impiedade. Ação ímpia. E veja aqui também, figura de escorpiões, lá no livro de Reis, o filho de Salomão, né, ele aplica ali sentença, juízo, com escorpiões, algo pontiagudo. E a Bíblia diz lá em Lucas 10, quando o Senhor envia os discípulos, o Senhor diz que daria poder para pisar serpentes e escorpiões. Tá? Então veja, queridos, Abadom e Apolion, quer dizer, destruição. O que Jesus falou lá em Lucas 9:56? O que Jesus falou? Olha só. Olha o que Jesus falou. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas salvá-la. O Filho do Homem, Jesus, não vem para destruir, mas salvá-la. Satanás que vem para destruir as almas. E vejamos, queridos, quando nós vamos ver na palavra aqui do Senhor, são essas figuras representativas dos gafanhotos. Veja que aconteceu algo semelhante na 8ª praga do Egito. Lá em o Êxodo, capítulo 10, verso 15, veja que cobriu a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra do Egito, e todo o fruto das árvores que deixara Saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Mas o povo de Deus, Israel, estava em Gósen, protegido, estava em refúgio. Assim como esses fiéis selados aqui serão protegidos. Gósen é o refúgio que Israel ficou. Tá? Nós vamos ver, queridos, foi tudo algo semelhante que aconteceu lá no Egito. E essas pragas do gafanhoto mencionadas aqui no capítulo 9, veja a sua extensão do tormento. Veja a extensão do tormento, é tão grande que usa-se aqui
11 versículos. Usa-se 11 versículos para falar sobre as características dele. Usa-se 11 versículos. Tá? Veja só, queridos. Então vocês já entenderam aqui. Tudo será liderado por Satanás. Governado. Tá? Tudo será liderado por Satanás. Governado. Tá? Não, ainda que não são criados por Satanás. Não. Mas esses demônios se aliaram a ele. Eles foram criados por Deus. Mas todo o poder e todo o controle está na mão de Deus, né? O Todo-Poderoso. Tá? Então nós vamos ver que Paulo diz, queridos, que nós não rejeitamos os ardis de Satanás. Não rejeitamos os seus ardis. Eles são terríveis. Eles são seres, como já dissemos aqui, Rosione, são seres inteligentes. Cabelo de mulher, uma aparência de engano, de beleza. Dente de leão, mas traz destruição. Mas tem couraça de ferro. Mas tem couraça de ferro. Couraça de ferro fala de quê? Impiedade. Veja só, queridos, em 1866, 200 mil pessoas foram mortas ali em Argélia por uma devastação de gafanhotos. Olha as consequências trágicas que trouxe. E veja aqui, queridos, como eu já disse, esses são seres diferentes. Porque lá em Provérbios 30, vai dizer, o verso 27, que os gafanhotos não têm rei e andam unidos, mas unidos para o mal. Veja que aqui é mencionado até o nome, tá? Até o nome desse chefe, desse líder dele. E tinha um rei, Abaddon, no grego, Apolion. Ou seja, são 4 anjos mencionados por nome na Bíblia. Veja só. Gabriel, Miguel, Lúcifer e Apolion. Isso tudo, queridos, também pode ser algo que o Senhor está vendo nos vídeos de João. Eles idolatravam muito Apolo. Eles partiam muito para a idolatria a Apolo. Mas vejamos, queridos, qual será a função? Qual será a finalidade de tudo isso? Qual que é o propósito de tudo isso? É sempre levar o povo, queridos, ao arrependimento. Tá? Se nós formos vermos aqui Apocalipse capítulo 9, tá? Capítulo 9, veja só. E foi-lhe dito que não fizesse dano à árvore da terra, nem à verdura, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quem tem o sinal será protegido. E foi-lhe permitido que não matasse, mas por 5 meses atormentasse o seu tormento, semelhante a tormento de escorpião quando fere, ou seja, vai ferir, vai danificar, vai ser tortura. Querido. Na grande tribulação será um período de tortura, machucar, mas não vai matar. Vai machucar, vai ferir, vai torturar, vai danificar, mas não matar. Entendeu? Então veja, queridos. Os homens buscarão, desejarão, mas a morte fugirá deles. Tá? A morte fugirá deles. Olha só. E o aspecto dos gafanhotos, como já disse, é semelhante ao cavalos aparelhados para a guerra. Veja, está falando de um aspecto. E sobre a sua cabeça havia umas coroas, como coroa semelhante ao ouro.
fala de um reino, de um governo, né? E cavalos fala de uma força. E o rosto de homem, e cabelos como cabelo de mulher, e os dentes como dente de leão, fala de ferocidades. Tá? E veja só, queridos, e tinha ruídos. E tinha ruído de asas, era como um ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Veja só, ele tinha uma cauda semelhante ao escorpião e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Repetindo, por 5 meses. E veja só, passado um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ou seja, a cada vez vai piorando mais ainda. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que mesmo piorando o julgamento, o juízo, o povo se piora mais ainda a pecar. Quanto mais aumenta as pragas, a perversidade aumenta mais ainda. Porque nós vamos ver no 6º selo, Apocalipse 9:20, que os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Mesmo, queridos, com tudo aquilo, acontecendo, os homens não se arrependeram. Então nós precisamos conhecer, queridos, conhecer que estamos caminhando para o fim, conhecer os dardos, os ardis de Satanás e afastar-nos envolvimento e curiosidade com as suas atividades. Tá? Com as suas atividades. Então você já percebeu que esses gafanhotos são seres espirituais inteligentes. Não é gafanhotos comuns, normais, que são vegetarianos. Não tem rei, como diz Provérbios 30:27. E João aqui, queridos, ele escreveu bem antes de Cristo. Ele escreveu algo que foi além da sua imaginação. Porque João convivia com gafanhotos. Naquele período existia gafanhotos normais, comuns. Então Deus mostrou para ele uma revelação além da sua imaginação, além daquilo que ele vivenciava. E ele precisava passar isso. Então o propósito de tudo isso era levá-lo, o povo, ao arrependimento. E veja aqui que foi ferida a 3ª parte. Lá em Apocalipse 6, tá? Lá em Apocalipse capítulo 6, fala que foi ferido o quê? Lá no capítulo 6, o verso aqui que nós vamos ver, foi ferido a 4ª parte, 6 e 8. Veja, o que eu quero dizer com isso? É que a cada vez que vai aumentando as pragas, os juízos divinos, logicamente as populações vão se diminuindo. Ou seja, à medida que a justiça, os juízos de Deus vão aumentando, as pragas vão se aumentando, a população vai diminuindo. E aqueles que ficarem ali na grande tribulação, eles poderão fazer uma análise, analisar tudo aquilo ali e se voltar para Deus. E se arrependermos. E hoje ainda há tempo, querido, que nós estamos vivendo na dispensação da graça. E eu preciso respeitar essa dispensação que Deus me colocou. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Nós estamos vivendo o tempo da dispensação da graça, da aceitação. Mas chegará um período em que será terríveis.
Eu continuo acreditando, queridos, que nós somos pré-tribulacionistas. Eu acredito ainda que a igreja será tirada antes da grande ira de Deus sendo derramada. Ainda que estamos pegando princípios das dores. Que uma mulher, que no grego é uide, a contrações de uma mulher vai se aumentando a cada vez mais. Quanto mais está próximo a nascer o bebê, vai aumentando as contrações. E nós estamos vivendo dias em que as contrações estão sendo aumentadas. Como diz Mateus 24, Paulo também diz em Tessalonicenses, como aqui está, com dores de parto. Então é tempo de nós voltarmos para Deus e nós arrependermos e vermos, analisarmos esse juízo divino. Amém? Não perca, a nossa próxima vai falar sobre a sexta trombeta. Vamos falar sobre o rio Eufrates, que será afetado. Amém? O rio Eufrates, um livro cultural, geográfico e espiritual. Não perca a nossa próxima vídeo. Amém? Que Deus lhe abençoe a sua vida.